Tá no ar. Corneteiros.com. Cornetar é arte. Fazer com humor faz parte. Boa noite, nação! Tudo beleza? Estamos no ar com mais um Corneteiros.com aqui na nossa Rádio da Nação. Muito boa noite, rapaziada, todos os ouvintes, galera que tá com a gente aí. Deixa eu ver aqui, por favor, Bruno Romero. Aquele abraço aí, galera. Então vamos começar o nosso Corneteiros.com. Falando somente sobre Flamengo. Que vitóriazinha hoje, hein? 2-1, Flamengo treinou pra perder, mas não conseguiu. Sorte que o time do Bangu é horrível. Pra começar aqui, a nossa mesa redonda aí com várias personalidades rubro-negras aí. Muito boa noite, DJ Careca Talibã da Baixada Santista. Boa noite, HL, boa noite a bancada, boa noite a gigantesca nação rubro-negra aí pelo Brasil e pelo mundo. Hoje foi a conta do chá, né? E aliás, diga-se de passagem, se eu fosse torcedor do Flamengo, que foi o Macaé hoje, eu teria pedido só para pagar metade do ingresso, porque eu só vi meio jogo. Tá certo, Talibã. Eu também só vi meio jogo. Deixa eu dar uma boa noite aqui ao nosso parceiro Renato Lalas Cross, do blog Flamanulos. Boa noite, Renato. Boa noite, Hélio. Boa noite, Taliba, a galera aí da mesa, essa nação linda. Né, cara, uma vitória em cima do Bangu e pra cima do Emelec, né? Vamos lá, vamos falar do Mengo aí. Tá certo. Muito boa noite, meu parceiro Bruno Romero, da Embaixada Flá GV de Governador Valadares. Boa noite, Hélio, boa noite, Talibã, boa noite, Renato, boa noite, Hulk, boa noite, amigos. Feliz aí pela vitória do Flamengo e preocupado pro jogo da quarta-feira. A gente quer a vitória a todo custo e doer que doer, se deixar o Flamengo chegar, fodeu. É verdade que o campeonato carioca aí estão deixando a gente chegar. Daqui a pouco a gente leva. E trazendo aqui um convidado especial hoje, o nosso parceiro Rocco. Boa noite, Rocco. Boa noite, HL. Boa noite, Talibã, Bruno, Renato. Beleza, galera? O jogo de hoje, assim, parecia ser muito fácil, mas segundo tempo, a gente, como fala o HL, a gente moscou. Vamos lá. Mais uma vez. Poderia ter sido uma mosca varejeiro, porém, o Bangu aí é a mosquinha de padaria, né, velho? Tentou, mas não conseguiu nada. Deixa eu ver aqui a rapaziada aqui, a nossa mesa redonda. Você tem vez, a galera que quiser participar pode chegar no nosso Twitter aí, @Rádio da Nação. Dá uma tweetada aí, faça a sua pergunta, o seu comentário. Também pode chegar pelo nosso site www.radiodanação.com.br. Valeu? Ou na nossa fanpage lá no Facebook /Rádio da Nação, ou no Top na Comunidade Flamengo Oficial também. Pode chegar lá, pode dar sua cornetada. O Top está no ar, Rádio da Nação, programa Corneteiros.com. Deixa eu dar uma upada no tópico aqui. A galera chega lá e dá vem conversar com a gente. Beleza, galera? Aqui já chegando no Twitter aí. O Luciano César, o Marcos Rodolfo. Então tá no ar, agora sim, tá no ar. Talibã, Flamengo 2, Banguzinho 1, velho. Fala o que tu viu desse jogo aí, que tu não participou com a gente, mas tu assistiu aí, lá na Flamanguaça. Pois é, então, eu vi o jogo, primeiro tempo aí, o time aí ligadaço, eu acho que queria resolver logo, fazer, eu acho que a ideia mesmo era fazer o resultado logo no primeiro tempo, para poder se poupar para quarta-feira no segundo. Até que a ideia foi boa, o problema é que
perdeu muitos gols aí no primeiro tempo, né? O David, eu vi uma boa partida dele, eu acho que ele faz uma boa dupla com o Wagner Love. Ele pelo menos ele não vai, com o Love na fase boa que ele tá, fazendo 2 gols. Aliás, quando ele voltou pro futebol aqui no Brasil, né? Ele voltou quando ele voltou pro Flamengo, né? Quando ele estreou mesmo pelo Flamengo, foi estreia contra o Bangu, e ele também fez 2 gols, né? Ele repetindo a dose, né? E o Ronaldinho perdeu gol pra caramba. Eu vi o time bem ofensivo, só que chegou no segundo tempo, eu acho que tava naquela de se poupar e tal. O time foi relaxado, né? Relaxou e deu muito mole aí pro Bangu, né? A sorte é que o time do Bangu não aproveitou as oportunidades. O Felipe tava bem hoje, fez 2 defesas aí, teve uma falta lá que ele defendeu, que a bola bateu no poste esquerdo dele. Foi um sufoco. Depois teve um gol bobeira, né, que a defesa deu mole lá, deixou o tal de Sérgio Júnior fazer o gol de honra deles, né, 2-1, e 3 minutos depois, praticamente, quase que saiu o gol de empate dos caras, né. Aí, bom, pelo menos acho que faltou um pouquinho de perna pro Bangu. O Flamengo também começou com as substituições, deu uma melhoradazinha de leve, principalmente quando chegou o Magal, porque o Magal, pra mim, podem conectar, mas o Magal, eu acho que merecia uma chance no time titular. E ficou 2-1. Eu acho que podia ter sido mais pelo primeiro tempo, mas não, pelo segundo tempo que a gente jogou, aliás, pelo segundo tempo que a gente não jogou, eu acho que o empate até não seria surpreendente. Tá certo. Renato Lopes Cross, a sua opinião é de Flamengo 2, Banguzinho 1. Cara, o jogo começou muito bom pra gente, né? Eu acho que há muito tempo que a gente não via o Flamengo jogando tão bem na frente como hoje, né? Tudo bem que o Bangu deu espaço, né? Os dois times ali precisavam da vitória, né? Mas eu gostei muito de ver o Flamengo jogando com 2 meias, 2 atacantes, né? Eu acho que a proximidade, o David jogando um pouquinho mais atrás, se aproximando um pouco mais do Ronaldinho, jogando perto do Love, Léo Moura também subindo bem. Eu acho que quando isso acontece, a qualidade deles aparece, né? O Ronaldinho jogou muito bem ali, dando passe, finalizando, né? O Love é aquela coisa, é o craque de sempre, né? O goleador de sempre. David dando passe, dando assistência. Pô, David jogou muito bem no primeiro tempo, cara. Deu uns passos ali muito bons, muito bons. E no segundo tempo, eu pelo menos vi assim, o Flamengo um pouco mais atrás, um pouco mais com o freio de mão puxado, né? Porque tem jogo quarta-feira pela Libertadores, tem uma viagem, né? E aí com 2-0, placar feito, o Bangu ali meio que atordoado, né? Cedendo, aberto ali. O Flamengo, vou segurar um pouquinho mais aqui, né? Que eles, né, vão ter que partir para cima, e aí a gente vai administrando o jogo. Pelo menos foi isso que eu vi. Alguns jogadores foram mal no geral. Acho que o Botinelli saiu devendo do jogo. Alguns erros ali, visões do Muralha e do Gonzalez, que deu umas pichotadas ali no primeiro tempo, cometeu algumas faltas bobas. Mas eu acho que eu saí com o jogo com a seguinte... Eu saí do jogo com a seguinte pergunta: se o Joel precisava da vitória hoje e foi para campo com um time ofensivo, né, e colocou essa formação aí, contra o Emelec ele também precisa da vitória. E aí, será que ele vai escalar o mesmo time, com a mesma formação, com a mesma ofensividade? Ou será que vai voltar com 3 volantes e o Willis cagando tudo ali do meio para frente? O Willis foi bem hoje, cara. O Willis na marcação foi bem. O problema é quando ele resolve se aventurar no ataque. Aí ninguém merece. Tá certo. Bruno Romero, a sua concepção é de Flamengo 2-1 nos caras. Bom, Talibã e Renato já falaram tudo, né? Um bom primeiro tempo do Flamengo, um mau segundo tempo chato. Um segundo tempo, inclusive, que eu acho que o Flamengo não só se poupou, mas também se cansou. O time do Bangu é um time fraco.
Eu acho que nós encontramos uma melhor formação dos dois armadores para frente. Para mim, o Flamengo está armado dos armadores para frente. Precisa agora se armar dos volantes para trás, né? Para mim, Botinelli de um lado, Ronaldinho do outro, David Love, para mim, esses 4 e PT, ponto final. Agora a gente tem que nos organizar um pouquinho atrás. Eu ainda acho a defesa do Flamengo um pouquinho exposta. Eu ainda vejo falhas de marcação. Eu vejo uma inoperância muito grande do Júnior César. Acho que o Magal tem produzido um pouco mais quando tem entrado. Hoje o Léo Moura resolveu jogar, porque no jogo lá do Paraguai ele sequer passou do meio campo. Quando passou não fez nada, nem drible. A questão do Williams, na marcação, perfeito, na armação, um lixo, e no passe o de sempre, fraco, só sabe errar, né? O Wellington e o Gonzalez é aquilo, o Gonzalez não faz milagre, ele não é o Gamarra, né? O Wellington compõe aquilo ali, é o que tem, foi como diz aquela frase, né? Foi o que se pôde arrumar. E o Flamengo vai viajar para o Equador ciente que vai pegar uma pedreira. É o jogo do ano. E tem que ser encarado dessa forma. Tá certo. Falta o nosso parceiro Rocco aí falar sobre Flamengo 2, Bangu 1. Fala aí, Rocco. Foi o seguinte, foi o que a gente estava conversando no meio do jogo, né? A gente comentando hoje. O que aconteceu foi o que o Talibã e o Renato estavam conversando aqui, foi o que a gente já conversou no começo, no meio da transmissão. A primeira coisa que eu acho errado, Júnior César não tem condição nenhuma de ser lateral esquerdo. Assim, a questão do que o Bruno falou aí do Léo Moura é o que eu tinha comentado com você, HL. O Léo Moura, ele tá vindo numa série de problemas, porque a arrancada, tá? A arrancada do Léo Moura é uma arrancada muito forte, ele é um cara muito veloz. A gente tem que pensar também na atitude física, como é que esse cara tá desgastado. Ele era o cara mais usado no futebol do Flamengo, desde 2010. O que acontece? O cara estava sobrecarregado. Tinha que ter uma hora que ele ia se ferrar. E ele se ferrou. Então ele veio no sacrifício no jogo anterior, porque, para quem não sabe, ele estava realmente no sacrifício. E agora ele está começando a melhorar. Ele é um cara que se autocobra. Ele se cobra demais. Pelo que eu vejo, eu fico vendo os vídeos que ele dá conversando sobre ele mesmo, e ele fala isso. Bom, o Ronaldinho Gaúcho, não é que eu sou um cara fã dele, então eu tenho que, é o que eu falei com o HL também, a gente até fez uma brincadeira dizendo que o HL, o Joel ouviu o HL hoje. Então o Ronaldinho, ele é meia de ligação. Ele faz gol? Claro, faz. É igual o Zico. O Zico não tinha na época dele, não era questão dele fazer gol, mas ele estava no meio, ele fazia a ligação. O Ronaldinho, ele tem que fazer o que ele fez hoje, dar passe, deixar o cara na cara. O David é um assunto que depois a gente vai conversar no toque mais tarde, pelo que está acontecendo com ele. Jogou maravilhosamente bem. Ele deu azar porque o goleiro hoje estava um demônio, esse goleiro do Bangu. Tudo bem. Agora, voltando lá para trás, o que acontece? É o que o Bruno falou. Gamarra era um senhor, ele ensinou, para quem não sabe, o Gamarra ensinou o Juan a jogar, porque o Juan era uma porcaria. Quem não se lembra, o Juan, quando o Gamarra não estava, ele era uma porcaria. O Gamarra começou a conversar aqui, vem cá, vamos lá, é assim, assim, assim. O Juan virou o quê? Um cara que ficou na seleção até ano passado, o cara estava tirando onda. Entendeu? E é um cara que eu queria até que voltasse pro Flamengo. Ele fala que quer voltar, mas o time lá fora falou, não, aqui vamos te pagar bem aqui, você fica aí daqui. O Juan é ídolo lá fora. Entendeu? Agora, a questão do Muralha, o Muralha é um garoto, cara. O Muralha, ele ainda tem muito, ele tá muito afobado, tá muito nervoso. Eu acho que ele ainda não se entrosou legal. Falta um pouquinho disso. Questão que o pessoal até me leva
por um lado meio fora disso, mas eu gosto muito do Renato nessa questão. O Renato, ele dá muito coração dele na chuteira. Eu sei que ele não tem aquele biotipo que o Flamengo precisava, aquele biotipo que ele tinha antigamente. É um cara que, se for bater uma falta igual o Ronaldinho for bater, naquela falta que o Ronaldinho perdeu, uma porrada do Renato naquela hora ali, o cara mete um gol, filho. Aquele cara tem uma porrada boa, o cara tem uma porrada certeira. Ele é um cara que, mal ou bem, eu vi muitas vezes, quando o Ronaldinho não estava fora, que ele conduziu o Flamengo, ele dava aquela inversão lá pro Léo Moura, que ia no pé certinho dele. O Williams, foi o que eu falei também hoje no meio do comentário do jogo. O Williams, ele tem que ficar lá atrás, só tomando bola. Foi assim que ele começou no Flamengo, foi assim que o pessoal todo no Brasil inteiro estava comentando. Ele é o maior ladrão de bolas brasileiro que existe. Ele tem que ficar lá atrás. O cara é muito bom, entendeu? O Botinelli está apagadíssimo. Eu tenho até pena dele, porque ele estava um cara que, no ano passado, ele estava jogando bem, ele estava entrando muito bem nas partidas. Ele agora parece que esqueceu o futebol dele, tá? Por enquanto é só isso que eu tenho que falar. Tá certo. Meu parceiro Rocco. De Rocco não tem nada. Talibã. Hoje nós vimos, a galera já falou um pouquinho aí do jogo, 45 minutos. Esses 45 minutos, o Flamengo jogando muito bem, por sinal. Quase todo o time na mesma toada. Só destacando o Botinelli, que no primeiro tempo não jogou absolutamente nada. Só enganou, só passe de lado para lá e para cá. A boa atuação do Flamengo no primeiro tempo se deve à formação com 2 atacantes, dois armadores e 2 volantes, velho. Eu acho que melhorou bastante nesse lado aí deu um pouquinho de ofensividade. O pessoal que costuma dizer que o Joel é retranqueiro, que não sei o que, tá tendo que repensar aí se realmente isso é verdade, porque inclusive no outro jogo lá na Libertadores, ele chegou aí a colocar o David logo no lance do terceiro gol dos caras lá, aliás, do segundo gol. Não, foi do terceiro. O David estava entrando no lugar acho que foi no lugar do Muralha, foi no lugar de alguém lá, acho que foi o Luiz, eu não lembro bem quem foi, mas, pô, beleza, botou o time pra cima. Mesma coisa agora, botou o time com um time com defesa, meio e ataque, né? Tudo bem que a defesa ainda tem que melhorar muito, né? O Gonçalves estava começando a se entrosar com o David Braz se machucou. Agora vai ter que começar tudo de novo aí com o Wellington. Aí é que mora o perigo, mas tudo bem. Eu acho que nesse ponto aí faz um pouquinho de falta aí o Ayrton. Eu acho que o Ayrton, ele é um cara que, se ficasse ali na frente da dupla de zaga, iria dar um resultado. Mas ofensivamente o time tá legal. E o Ronaldinho, ele rende um pouco mais fora dessa função de atacante, né? Se ele ficar de meio, ele funciona um pouquinho melhor. Eu acho que. E o David lançando aí bola pro Wagner Love é uma formação, é uma tática interessante aí, né? Porque o David, pelo menos, ele não fica com a responsabilidade total de chutar no gol e coisa e tal, tanto que ele, aliás, o goleiro dos caras, só finalizando, o goleiro dos caras, ele tava inspirado hoje, mas principalmente contra o David, porque ele fez 2 defesas boas pra caramba aí, justo no David, né? Justamente. O David, cara, me surpreendeu hoje, depois de tanto tempo sem começar uma partida, eis que jogou bem. Bem que você falou, Renato Lalas Cross, o David funciona ao lado do Wagner Love, velho. Pô, cara, mas isso aí eu acho que é uma coisa que a galera viu, né? Muitos não queriam o David porque tem implicância com ele, porque ele perde gol, né, etc, porque ele é o cone e tal. Tipo, mas eu acho que um fato é que ele funciona ao lado do Love. Além disso, isso é uma coisa que eu falo já antes da chegada do Love, na primeira passagem do Love aqui no Flamengo, que em toda a carreira do Love, se você pegar os números dele, o melhor desempenho dele foi no Flamengo e está sendo nessa volta dele no Flamengo também. E foi ao lado de uma referência. Foi o Love jogando como segundo atacante.
Um dos fatores pelo qual o Love não deu muito certo no Palmeiras, né, que ele, quer dizer, teve lá os seus gols, né, mas apesar de ter jogado muito tempo lá, ele não apareceu tanto como está aparecendo agora. E ele jogava como um atacante de referência. Pô, Love não é atacante de referência, cara, né? E além dos passes, né? Se eu não me engano, essa foi a 4ª assistência do David pro Love. Desses 10 gols que ele tem, 4 foram passes do David e não do Ronaldinho, como seria o mais comum, né? Além do que, pô, eu acho que todos também estão vendo que o David está honrando o manto pra caramba, cara. Ficou um monte de tempo sem receber e, quer dizer, ainda o Flamengo tá devendo muito a ele, né? Ouviu gracinhas lá dentro do clube, quer dizer, e o cara nunca desrespeitou a torcida, né? Nunca faltou treinos, etc e tal. É um cara que certamente deve ser titular desse time ao lado do Love no ataque. E isso tem um outro benefício, que é de deixar o Ronaldinho na posição dele, que é o meio-campo. Eu tava vendo um trecho do jogo, né, da transmissão, que eu não pude participar. O Rocco falou bem lá, pô, o Ronaldinho ele tem que fazer isso. Muita gente implica comigo, né, Rocco? Você falou, muita gente implica comigo, me xinga e tal, mas o Ronaldinho ele não tem que fazer gol, ele tem que dar passe. Ele tem que jogar no meio-campo, com a visão do craque, olhando todo o jogo e, né, como pode dizer, sendo o maestro do time, né? Que é o que a gente espera dele, né? E aí ele jogando no ataque, de costas para a zaga, perde o que ele tem de melhor, que é a visão de jogo, que é a técnica, né? Não tem espaço para dar os lançamentos dele, para dar as enfiadas dele. E aí o Flamengo perde, o Ronaldinho perde, todo mundo perde. Tá certo, beleza. Galera aí, pode chegar, pode fazer seus comentários aí, o canal tá aberto aí pra vocês, galera aí que quiser participar aí ao vivo, nosso Skype é radio.flamengo. David merece ser titular ou Bruno Romero? É o que temos. É o que temos, né? Eu acho que o David, ele mostra pra nós a cada dia uma superação que é louvável, né? É um cara que não recebe, é um cara que é tratado com uma certa... meio que deixado de lado, né? Pelos próprios diretores. E ele tá lá treinando, se empenhando. Perde o gol? Perde o gol. Mas qual atacante que não perde o gol, não é mesmo? Eu acho que o David é a melhor opção que nós temos no momento. Tá beleza, Bruno Romero. Rocco! Aqui, só falar uma coisa. Foi o que eu estava juntando material sobre o David. Eu vou falar mais uma vez para vocês. O David, ele está 18 meses sem receber 6 milhões de reais em direitos de imagem. O que aconteceu? O diretor, um palhaço, tá? Dentro do Flamengo. Que no Flamengo tem muito palhaço querendo atrapalhar o próprio Flamengo, que se diz flamenguista, lá dentro da diretoria. Tá? Chegou lá e falou pra ele: aqui, quem trouxe você foi o Zico, vai cobrar dele. Tudo bem, o Zico trouxe uma porção de nego lá que, porra, não tava fazendo muita coisa. Mas o David, ele é um cara que tenta fazer gol, ele bota a cara a tapa, todo mundo chega lá nele e fica falando. Você se lembra do gol que ele perdeu, que todo mundo falou mal dele? Tudo bem. No outro dia ele falou assim: o Vasco falou tanto de mim, tá aí, ó, tomou. Então o que acontece? O David, ele é um cara que ele é cobrado e ele tá por uma pressão, tá? Que ninguém sabe. Pô, o mesmo cara que tinha essa pressão era o Obina. O Obina era achincalhado, o cara era o palhaço do Flamengo. Começou a fazer gol. Teve um tempo atrás aí que todo mundo queria o Obina de volta. E não adianta falar pra mim que não. Olha, pra mim é mentira, que eu tava no meio de gente mais velha, tipo Cafenice, tá? Que eu sempre bati papo com esse pessoal mais velho que tá no meio do futebol lá pelo Flamengo, conhecidos da diretoria, e o pessoal achincalava, ria, falava que era uma pessoa cômica, mas depois que ele saiu, todo mundo queria ele de volta. O David, ele é um cara que, se o pessoal botasse fé nele legal e calasse a boca, não tentasse sacanear o cara, eu acho que ele renderia mais. E outra coisa, o Vanderlei, ele fazia o quê? Ele botava o cara 30, 40 minutos, daqui a pouco o cara saía, ele não começava a render.
ou se não botava ele no segundo tempo, entendeu? Olha, o David, ele já foi um bom atacante, cara. O que falta nele é só um pouquinho mais de gente botando a mão na cabeça dele e falando, meu amigo, você vai render, não adianta. Certíssimo. Muita gente no jogo de hoje aí, muita gente tava cornetando aí o Muralha. Muita gente tava falando, muita gente na transmissão aí falando, pô, eu tô sacando o Muralha aí, já não é de tempo, não tá jogando nada. Será que o Muralha mascarou, ô Talibã? Ou é muitos jogos em sequência? Eu acho que é até normal aí nessa fase aí que ele tá aí saindo. Ele até 2 anos ninguém sabia nem quem era ele. Agora o cara tá. Ele não era. Ano passado ele não era titular do time. Não era. Ninguém lembrava dele praticamente. Em qualquer lista aí pra jogar no time principal. No máximo jogava. Podia aparecer no reserva, nem isso. Agora. É normal, né, nessa fase aí ele ter altos e baixos, né? Agora tem que ter paciência com ele, não pode queimar ele por causa disso. Isso aí é normal. Ele tem quantos anos? Tá com 18, 19, é uma função, e a função que ele tá lá é uma função das mais difíceis, né? É só ver aí dos atuais aí jogadores brasileiros, que jogadores aí daquela faixa de campo ali, ou como zagueiro, ou como volante, conseguem render assim, com menos de 20 anos. Nessa fase é complicado. E só começam a engrenar mesmo depois que já estão com uma certa idade aí, passou, tá nos 22, 23 e por aí vai. Goleiro então, o Júlio César foi uma exceção aí, ele ter saído praticamente do Júnior direto pro time titular. Beleza, vou falar em Júlio César aí, cara. Deixa eu pegar esse gancho do Júlio César. O Júlio César tá com 34 anos. Daqui a pouco vai querer voltar ao Brasil. Tem vaga no gol pra ele, ô Lalas Cross? Sinceramente, viu? Eu acho que tem mais vaga pro Bruno do que pra ele. É mais fácil o Bruno voltar. É mais fácil o Bruno ter chance do que o Júlio César. O Flamengo tá bem servido de goleiro, cara. Eu acho que a gente tem que saber equilibrar essa questão. E ídolo, tem que vir pro Flamengo. Tudo bem, eu concordo que o Flamengo deve valorizar os seus jogadores, né? E o Júlio César foi um dos maiores jogadores, um dos maiores goleiros da história do Flamengo. Mas, sinceramente, o Flamengo tá bem servido. Tem o Felipe, tem o Paulo Vitor, que tá entrando bem, o César, que é uma promessa ali. Quer dizer, se o Flamengo tiver que trazer alguém... Fala aí. Ô Renato, e o Bruno ainda é goleiro do Flamengo, hein? Pois é, no papel ainda é goleiro do Flamengo, né? Tem essa. Se tem que trazer algum ídolo, algum ex-jogador do Flamengo na Itália, que seja o Juan. O Júlio César, eu sou muito fã dele, mas no momento eu acho que não tem vaga, não tem nem porquê trazer ele também. Olha só, por falar em Juan aí, Juan deve ver o Flamengo agora no meio do ano, que o contrato dele termina na Roma. Eu fico pensando, o Juan e Gonzalez, 2 lentos. Tem qualidade técnica, mas são lentos. Talvez seja um Angelinho e um Fábio Luciano. Fábio Luciano da vida. Talvez não por causa da idade, porque o Angelinho era novo. O Fábio Luciano já era velho. Já era um pouquinho mais novo. Corria mais o Angelinho, mas já era lento também. Mas o Gonzalez é mais novo, que o Juan. Mais novo, mas também é lento, né, cara? Na corrida, os dois perdem pra qualquer um. Sim. Mas o Juan tem jogada por baixo bem, e outra, ele sabe sair com a bola. Além de saber fazer gol lá na frente. Eu acho que o Juan tem um posicionamento que é impecável. Ele aprendeu isso com o Gamarra. Nós não estamos falando de um zagueiro comum, velho. Estamos falando, talvez, do melhor zagueiro brasileiro, mesmo com essa idade avançada, né? Mas com um posicionamento que, ele foi pra Itália, gente. O cara virou outro zagueiro. Na verdade, a saída dele no Flamengo já virou um outro zagueiro. Ele não era esse zagueiro todo, né? Depois que ele teve aquelas aulas com Gamarra e foi pro exterior, aí ele virou monstro, né? Eu acho que mesmo eu acho, Hélio,
só não cortando demais esse assunto, eu tenho uma tese que é a seguinte: zaga boa é zaga protegida. Time, ele tem que jogar em função de um todo. É todo mundo se ajudando e todo mundo saindo para atacar. Se a zaga do Flamengo, mesmo com a zaga lenta, for uma zaga protegida, dá resultado. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. O São Paulo ganhou 3 campeonatos brasileiros, uma zaga que tinha o grande Lugano, mas até então não era o Lugano. Tinha Jean, que foi reserva no Flamengo aí. Tinha Ed Carlos. Saíram o Ed Carlos, entrou Fabão. Saiu o Jean, entrou Miranda. E depois saiu o Fabão, entrou o Alex Silva. Só que na frente dessa zaga eles tinham o Josué e Mineiro. Era um time brilhante? Não, mas era uma zaga que ficou 3 temporadas sendo impecável. E um goleiro bom, que é o Rogério Ceni. Então acho que se o Flamengo tiver uma zaga de Juan Gonzalez, é uma puta de uma zaga. Mas precisam fazer um esquema que possa favorecer essa zaga, proteger essa zaga, todo mundo se ajudar. Não é fazer aquele negócio de, porque o fulano é estrela, ele não tem que ajudar a marcar. Marcar talvez não seja também a palavra ideal, mas eu acho que fechar espaço, isso é futebol moderno. O time se recompor, fechar espaço e sair em alta velocidade. Tá certo. 22 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Rapaziada, chega aí pra trocar uma ideia com a gente, beleza? Chega aí que tá tranquilo, a rádio é de vocês, é nossa também, é tudo misturado. Chega pelo Twitter aí, @Rádio da Nação. A Rosália Teixeira já tá dizendo por aí, lá no Twitter, que esse ano o lema vai ser Cone do Amor. Mas Rosália, calma, o Impera tá vindo, só ele se recupera da cabeça e do pé. Chegou um parceiro aí, o nosso ouvinte Elísio. Boa noite, Elísio, tudo bem? Boa noite, OHL. A minha pergunta ela é simples, né? Eu gostaria de saber como o Flamengo ele poderia, né, revezar esse time, porque foi muito bom no primeiro tempo, apesar que no segundo tempo o Flamengo deu uma dormida, parece que ele andou meio cansado, né? Mas o time parece que, como você comentou no decorrer do jogo, essa é a melhor formação do Flamengo. Como ele poderia revezar esse time, já que todos os jogos de agora para frente são importantes? O Flamengo está liderando a tabela do Campeonato Carioca e tem esse jogo aí também do Emelec, que é complicado, ele precisa ganhar esse jogo para se garantir na Libertadores, senão está fora. E a outra pergunta também que eu teria seria a respeito do Adriano. O que alguém sabe alguma notícia sobre o assunto Adriano? O que está sendo tratado? Então vamos responder. E a questão também que eu gostaria de trazer em pauta, a zaga. A zaga está falhando em tudo, né? Contra o jogo do Olímpia, deu aquela dormida lá no Rio. Então, assim, a zaga precisa de uma arrumação, essa zaga. Será que tem alguma condição de consertar essa zaga? Tá certo. Então, cada um aqui dos nossos comentaristas aqui vai responder uma pergunta. Foram 3. Talibã, começa aí. Como revezar esse time do Flamengo aí, velho? Revezar? Dá uma mesclada nesse time aí, porque o time tá jogando bem no primeiro tempo e no segundo tempo tá moscando. O que fazer? A primeira coisa, eu acho que o Joel, ele tem que bolar já alguma coisa com relação às substituições. Ele demora muito para substituir. Poderia ser um pouquinho mais rápido, né? Ele só... ele tem o mesmo problema. Sabe o que me faz lembrar? O Caio Júnior. O Caio Júnior é batata. Tu vê, ele só vai fazer alguma alteração. Ele fazia alteração com 22 do segundo tempo. Marcando no relógio. 22 do segundo tempo ele fazia uma substituição. A primeira. Tá certo. Eu vejo assim, no primeiro tempo, o Joel, ele fica analisando quem é que ele vai tirar para colocar o Negueba. O meu medo é esse, porque pra mim quando ele... É sério. Vocês estão rindo. É por aí. Vocês sabem que é por aí.
O Renato vai ter um dois, ó, o Lavas Cross vai ficar doido, hein, cara? mas é por aí, eu tenho medo disso, tudo bem que ele não tem colocado o Negueba, mas sabe quando você olha assim, tipo, ixi, ele tá vendo quem ele vai tirar pra pôr o Negueba. Ele tá pensando. Tá certo, Talibã. Renato, acho que essa segunda pergunta é do nosso parceiro Elísio. Ele já foi, nem disse de onde ele era. Quanto ao Imperador, velho. Bom, com relação ao Adriano, não precisa não, a gente tem Negueba, pô. A gente tem Negueba, não, brincadeira. Pô, cara, o Adriano, ele chegou fora de forma, né? Tem um problema no tendão. Ele deve passar por uma cirurgia. E aí só deve estar disponível no início do Brasileiro, né? Ou talvez um pouquinho mais pra frente, enfim. Mas só pro Brasileiro mesmo. Mas eu acho que todos dão como certo a vinda dele, né? Já foi conversado, já tá tudo certo. É só a questão dele querer, né, e dele se recuperar também fisicamente, além desse problema no tendão aí. Sabe, mas se quiser, eu posso falar sobre o que aconteceu. Eu já falei hoje como é que vai ser a situação do Adriano. Vocês querem que eu fale? Pode falar novamente. Então tá. O Adriano, o problema dele foi o que eu falei no meio da transmissão. O Adriano tem um problema que foi constatado de ácido úrico. Ele toma remédio para isso. Tá? Não foi o problema de peso dele que levou à questão do tendão. Ele tem um problema muito sério de ácido úrico. Isso é um problema que depois eu fui ler no Google, né, para saber se era verdade. Realmente é verdade. O ácido úrico, ele ataca o pé da pessoa, tá? E a parte de baixo da pessoa é muito atacada pelo ácido úrico, tanto o joelho quanto o pé. Então ele toma remédio para isso. E a questão da operação dele a questão dele é para reforço do tendão. O tendão está todo reconstruído, está tudo certinho. Ele vai ver se tem algum. É que sobra, é como se fosse uma inflamação que fica nela. Eles tentam tirar e reforçar. Tanto é para quem viu aparecendo lá no Fantástico, lá, falando sobre que ele, depois da gravação, o pessoal tinha fingido que desligou a câmera. Ele falou aqui, ó, não tô mentindo não, eu não consigo levantar com o pé. E realmente ele não consegue. Então eles vão fazer um reforço na parte traseira do tendão dele, tá? Na parte que foi reconstituída, eles vão reforçar ela para ele poder ter a força para levantar e ter mais arranque. Uma coisa engraçada, essa semana tinha uma bateria de testes dele. Aí a Patrícia estava chegando cedo, né, no clube, o pessoal. O Adriano chegou 7 horas da manhã. E um palhaço da diretoria ficou falando, não, mas que ele tá lá em Búzios. O cara pode estar na casa do cacete. O cara, se ele jogar metade que ele jogou quando o Flamengo foi campeão, pra mim ele pode fazer o que for. O Romário fazia isso. Tá certo. E lembrando aí, cara, eu ia falar uma parada do Adriano aí, mas acabei fugindo a memória. Certo? E, detalhe, lembrei. Eu tava lendo também que quem se contunde aí na região aí do tendão de Aquiles, apenas 5% das pessoas aí voltam a ter o mesmo desempenho de antes. E pode ser que o Adriano não tenha mais o mesmo rendimento que teve em 2009, né? Mas a nação rubro-negra, 35 milhões de pessoas estão orando que ele volte a ser o mesmo Adriano de outrora. Bruno Romero! Mas fala aí. Não se fala, mas se ele quiser, ele pode jogar parado, chutando com uma perna só, que ainda é melhor do que muitos atacantes no mundo. Tem disso também. Tem disso também. O HL, o Elísio é de Nova York, tá? Ele escreveu aí. Isso, meu parceiro aí, Elísio, New York, um abração, velho. Bruno Romero, a terceira e última pergunta do Elísio aí. Essa zaga, velho, vem falhando. Quando começa a entrosar David Braz e Gonzalez, se contunde, vem aí o Wellington pra entrosar com o Gonzalez. Até quando? Até o meio do ano? Pra aí sair meio do ano, vem o Juan e os dois outros aí dançam, velho. Pois é.
estão comentando, né, essa possibilidade do Juan vir pro Flamengo agora no meio do ano, né. Só que a gente tem problemas, problemas para agora. Eu vejo o Flamengo planejando muito para frente as coisas, e esquece das nossas necessidades de agora. Nós estamos numa competição dificílima, uma competição que a gente tem um time que precisa ser melhorado tecnicamente. A gente tem carências em várias posições. Nosso banco não é um banco confiável, né? E eu acho, inclusive, vou usar um termo até chato, assim, mas torcedor que não me leve a mal. Eu acho o Flamengo azarão dentre os brasileiros que estão jogando a Libertadores. O Flamengo é um azarão, sabe? Ainda bem. É um azarão. Ainda bem, eu falo isso assim. Eu prefiro. Eu também, porque cria-se menos expectativa, né? E a gente vai levando no banho-maria, né, como a gente diz. Quanto à questão da zaga, é o que eu disse no início, né, sobre o jogo do Bangu. O Flamengo, para mim, ele achou a sua melhor formação dos armadores para frente. Precisa agora se ajustar do meio para trás. Essa questão do posicionamento, né, da marcação, né. A gente sabe que o Hélio tem as suas dificuldades, né. O Gonzalez estava encontrando uma melhor formação com o David Braz, né. Mas eu acho que é aquilo. Se o Flamengo pensar, primeiro, classificar para o mata-mata e partindo do princípio que ele vai classificar, ver o mercado e buscar alguém aí, de repente pode ser que a gente dê uma melhorada para o restante da competição. Caso contrário, nós vamos ter que esperar o meio do ano chegar, os reforços que porventura chegar. Eu não gosto muito de ficar comentando sobre hipótese. Por exemplo, o Adriano. Adriano vai operar. Tudo leva a crer que ele vai operar. A gente vai ficar pensando em Adriano agora? A gente precisa do Adriano para agora. Não para daqui 3, 4 meses, sei lá quanto tempo, né? Então é isso. A perspectiva é uma perspectiva meio que nebulosa, né? Mas a gente espera aí, como torcedor, que o Flamengo melhore o seu desempenho nessa parte defensiva. Beleza, Bruno Romero. Rapaziada aí, aqui você tem voz. Então chega aí, converse, formule uma pergunta, participa aí do programa com a gente. Isso aqui é diferente lá de outras mesas redondas, que a galera só quer a audiência de vocês, mas não quer saber o que vocês pensam. Entendeu? Mas a gente aqui é diferente, nós somos torcedores como vocês. A gente quer saber o que vocês pensam, certo? Nosso trabalho aqui é no intuito de vocês. O seguinte, a nossa querida Rosália Teixeira aqui tá cornetando o Joel Prancheta. Tá pegando carona aí no que a gente falou aqui. Tá dizendo que não é só substituir no tempo certo, mas mudar da forma correta. Um abraço aí pro nosso parceiro de Assunção, no Paraguai, o Carlos Flores. Um abração. Marcos Rodolfo está perguntando aqui se o Flamengo trocar de técnico não seria melhor contratar um internacional? Não acho que os técnicos daqui não estão caducos? Ele está querendo levantar a lebre do Jorge Sampaoli. Mas a gente já falou trocentas mil vezes aqui. Eu não vou falar do Sampaoli, senão o Bruno não vai deixar eu falar. Vai terminar o programa só falando do Sampaoli. Né, Bruno? Cara, é o óbvio. Falar o que sobre o Sampaoli? Eu sou um rubro-negro acostumado a ver o Flamengo jogando pra frente. Eu cresci e aprendi a amar o ver no Flamengo na televisão, eu sou distante, né, do Rio. Aprendi a ver o Flamengo jogando pra frente, futebol bonito. Pinta um treinador que põe o time pra frente, vou pensar o contrário? Não posso, né? Tá certo. Nossa concepção aí, Talibã. Chega de técnico brasileiro? Dá uma oportunidade pra quem é de fora, velho? Taliba, careca, Didi careca, terra chamando careca. Aí que tava no mute, pois é. Eu acho o seguinte, técnico brasileiro, eu acho que tem técnicos brasileiros capazes e tudo mais. O problema é que eles não estão disponíveis no mercado, né? Mas a ideia, por exemplo, não é só o São Paulo, não sei se ele vai sair. Agora, tinha um que tava aí dando sopa no mercado, já faz
fazia algum tempo, foi pra longe, agora tá fazendo um trabalho ótimo lá na Espanha, o Bielsa. O que o Bielsa tá fazendo lá com o Atlético de Bilbao tá um negócio impressionante, né? O Bielsa tá tirando leite em pedra, gente. É. Pô, o Flamengo acho que não tem grana pra pagar o Bielsa não, velho. Não tem. Mas Agora é o mas seguinte, tem né? pra pagar o Sampaoli, Hélio. Oi? Mas tem pra pagar o Sampaoli, que é da mesma escola. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora é o seguinte, né? O problema de ficar trocando de técnico é que, por exemplo, o Flamengo vai ter que pagar a indenização do Lucha, né? Porque o Lucha não vai abrir mão. Se, por exemplo, tiver que mandar embora o Joel também parece que são 2 anos o contrato dele. Aí já é mais um técnico para ficar pagando multa, indenização, aquelas coisas todas. Aí de repente traz outro, por aí vai. No final vai pagar mais para técnico do que para jogador. Mas Talibã, você sabe quem é que tinha que devolver dinheiro pro Flamengo? É o Lucha. Não é o Flamengo pagar o Lucha, não. Porque ele que tinha que devolver dinheiro pros jogadores que ele tava botando no passado e tava cobrando no aluguel dos caras pra botar os caras pra jogar. Entendeu? Só que aí o Flamengo faz panos quentes, faz uma rescisão meia sola e a vida continua. E outra, e tem mais uma coisa, Bruno, pra quem não sabe, o Luxemburgo ano passado falou que ia sair e não ia cobrar nada. Foi palavra dele nos jornais. Essa semana eu tive aí com um torcedor do Grêmio, nosso parceiro Simon, que já fez um Corneteiros aqui com a gente. Gente boa, da melhor qualidade. Perguntou, pô, velho, como é que foi o Lucha aí no Rio? Espera, vai fazer o mesmo aí no Grêmio. Os 6 primeiros meses são tudo são flores, mas depois é que vem os espinhos, velho. O Grêmio ganhou hoje lá, jogar. Pô, Campeonato Gaúcho, pô, é mais fraco que o Carioca, velho. Pô, nem compara, velho, nem compara. Deixa eu dar uma boa noite aqui ao nosso parceiro Newton Teles. Fala, Newton, boa noite. Newton. Esse não botou no mute. Tá se enrolando com o mute ali no microfone. Quando ele desmutar, ele fala. Ou a Márcia tá dando um couro nele, ele apertou o mute pra não sair as pancadas, né? Vamos aí. Que polêmica é essa aí, Renato Lalas Cross? Não, rapaz, é que uma amiga nossa, a Sabrina do Rio no Twitter, ela foi criticar o Jorge Eduardo da Rádio Globo, que ele estava sendo muito parcial, que ele estava falando bem do Juninho Pernambucano e criticando indiretamente o Ronaldinho Gaúcho, né? E ele é setorista do Flamengo na Rádio Globo. E aí a Sabrina chamou ele de vascaíno, etc e tal. Eu, sinceramente, eu não gosto dele e tal, eu não acompanho ele, no que ele fala não me interessa. Mas até aí eu não vi nada demais, entendeu? Dele falar bem do Juninho Pernambucano, que aliás, eu também gosto do Juninho Pernambucano, não é porque ele é do Vasco que eu vou negar, ele tá jogando bem no Vasco, o Juninho tá jogando bem no Vasco, e o Ronaldinho não tá jogando bem no Flamengo, isso é um fato. Só que aí ele deu uma resposta pra Sabrina, dizendo que você não tem louça em casa pra lavar não, sabe, meio que desrespeitando, porque ela chamou ele de vascaíno e de parcial, né, e aí ele fez esse comentário preconceituoso, como se esse lugar de mulher fosse a cozinha, né, e não falando de futebol. Aí gerou toda essa polêmica e tal, ou seja, uma resposta idiota do Jorge Eduardo, que poderia ser muito bem dada a resposta de uma outra maneira, né? Ele poderia ser mais educado também, né? Ele foi totalmente preconceituoso ali com a Sabrina, enfim. Tá certo. Newton, já se resolveu aí? Com o microfone? Acho que ainda não. Mas vamos aí, vamos seguir a nossa pauta aí. Eu li por acaso essa polêmica, quis saber, fofoqueiro como sou. Fui querer saber dessa polêmica. Fala aí, rapidinho, Talibã. voltando aí ao assunto aí do Adriano, rapidinho. Meio minuto. O Adriano, pra quem não sabe, o patrocínio do Flamengo lá
com a Hyundai estava sendo costurado aí pelo Gordômeno, né? Coincidentemente, né, ele tem um vínculo muito forte lá com a Gambazada, lá do Corinthians, e comenta-se que uma das condições para ser fechado esse patrocínio, que ia ser com a Hyundai, seria o Flamengo aceitar o Adriano de volta. Agora o Flamengo estendeu a mão pro Adriano, só que ele tá com esses probleminhas clínicos aí, e aí já não vai ser agora que vai rolar o contrato. Coincidentemente, o pessoal da Hyundai também tá recuando aí do patrocínio, né? Vou falar em patrocínio, nós já estamos em abril, 1º de abril, e até hoje o Flamengo não tem um patrocinador master na camisa. Esse marketing do clube de regatas do Flamengo é moroso. Já está deixando de ganhar há 4 meses verba de publicidade. 4 meses. Poderia ser 4 milhões aí no bolso do clube. Mas enfim, quem está comandando o marketing que deveria falar o porquê de até agora não termos um patrocinador mais. Certo? Mas a camisa tá bonita do mesmo jeito. Aí vai chegar depois e a diretoria vai falar, não, é que as empresas já fecharam o seu orçamento. Uhum. Aí chega um torcedor trouxa como nós, vai comprar o seu manto sagrado logo que é lançado, certo? Aí chega 5 meses depois, coloca o patrocinador master. Aí o manto sagrado de 2012 é aquele que tá com o patrocinador master. Aí a camisa só vai valer até o final de 2012, aí 2013 já vem um outro manto. Ou seja, você é obrigado a comprar 2 mantos por ano. Então, rapaz, difícil. Eu tô atualmente com o orçamento aqui é curto. Eu compro da edição anterior porque já começa a vir nas promoções. Valeu, Salim! Opa! Salim é o nome do meu tio. Então o seu tio é o Talibã, cara, que esse daí dá tchau de mão fechada, velho. O Ronco tá de São Paulo, né? Não, eu sou carioca, eu sou da Penha. Não, mas tu tá morando em São Paulo, né? Moro em São Paulo, moro do lado da Santa Efigênia. Rapaz, depois, lugar bom ali, hein? Depois aí, quando acabar a nossa mesa aqui, eu vou falar o que eu tava falando com a HL, negócio de televisão aí. Eu trabalho com comunicações, aí se vocês quiserem a gente conversa. Beleza. O merchan depois aí. Depois tem que comprar uns produtinhos aí perto aí do teu área. Vamos falar de Flamengo e deixar as vendas para depois? Eu queria só te falar um negócio sobre a questão de orçamento que você levantou aí, pra gente acabar rapidinho. Como eu mostrei aí, é o seguinte, tem um problema muito sério, para quem não sabe, a Globo tem aquele direito de TV, né? Então, antigamente era o Clube dos 13 que angariava esse dinheiro com a Globo pagava adiantado e o Clube dos 13 tinha um sistema monetário. Então, o time está devendo, entendeu? E o que acontece? O Clube dos 13 dava uma ajuda, ou senão emprestava para os times terem que pagar. Aí o que aconteceu? O pessoal falou, o Clube dos 13 está roubando, que não sei o que, a gente tem que ganhar mais dinheiro. Então foi de time em time na Globo, falar, não, eu quero ganhar tanto, senão eu vou para outro lugar. Aí o outro falava, eu quero ganhar tanto, porque a Bandeirantes e a SBT estava doido atrás de pegar esses jogos. O que aconteceu? O Flamengo e o Corinthians ganham 84 milhões em 2012. Só que a Globo, como não tem mais aquela obrigação de dar adiantado, atrasou. A Patrícia mandou 20 milhões para pegar o Wagner Love. Tá devendo 6 milhões pro David. O Vasco tá com uma dívida do caramba. O Cruzeiro agora foi conversar com o antigo presidente para começar a ver a avalista aí para arrumar dinheiro que tá devendo. E eu vou te falar, tem time de São Paulo aqui que vai começar a tomar uma trolitada. Tudo por causa desse negócio. Então, a questão que você falou da camisa, o Flamengo tem uma mania de falar assim, não, eu não vou botar qualquer marca não, porque vai me pagar pouco.
acabar que não vai ganhar porcaria nenhuma e vai ficar ruim pra gente, hein? O Flamengo não é Barcelona. Fala aí, Taliba. Na moral, eu acho que é bem feito mesmo. Claro, a gente não quer ver os clubes enfraquecidos, até porque eu prefiro ter uns adversários fortes para a gente poder justificar. Mas é muito bom mesmo que aconteça isso, para os clubes começarem a se planejar com aquele negócio daquele ano. Não pode ficar trabalhando em cima do que vai receber depois de 2, 3 anos, aí chega lá, depois troca o mandato, que nem acontece muito por aí. Troca o mandato lá do presidente, pega o presidente novo, não encontra nada no cofre porque foi tudo gasto na eleição, no mandato anterior. Aí, mano, é complicado. Os clubes aí eles ficam se antecipando aí 2, 3 anos de verba, só que gasta tudo no primeiro ano, o resto fica tudo correndo pires. Tá, vai falar da Libertadores, né? Vamos falar aí de Libertadores da América. Mengão, quarta-feira, aí tem a parada aí indigesta contra o Emelec. Porém, deixa eu ver aqui. Não só, nós temos aí, acho que vários jogos aí importantes aí na sequência. Temos o Emelec, temos os Vice da Gama aí na última rodada da Taça Rio. Depois... Perdão, teremos o Lanús, se eu não me engano teremos ainda Americano, não sei, uma parada dessa daí. Então, Libertadores da América, Flamengo e Emelec. Renato Valascross, dá o panorama aí, a visão aí desse jogo, velho. É um jogo que a gente tem que entrar buscando os 3 pontos ou os 3 pontos, né? A gente já viu aqui no Engenhão que o Emelec é um time que não tem muitos mistérios. Tem um elenco jovem, rápido, mas não tem muito mistério não, é partir pra cima e ganhar. Quer dizer, eles vão tentar, eles vão engrossar o caldo, né? Eles vão jogar lá pressão, jogar fora de casa na Libertadores é pressão sempre, mas o Flamengo tá mais que acostumado com isso, né? Só tem que ter a cabeça fria e colocar a bola no chão e jogar. Porque se for entrar na onda de discutir ou de dar tapa, né? Como alguns fizeram ali contra o Olímpia, a gente vai perder lá. Na Libertadores tem que ter inteligência, tem que ter paciência também. O Emelec é isso, cara. Tem um Figueroa, que é talvez o jogador mais perigoso deles, o atacante Figueroa. Alguns jogadores rápidos, de frente, né, que são bons no contra-ataque, mas a zaga deles é uma peneira. É só a gente, e eles vão dar espaço, porque eles vão ter que partir para cima de qualquer jeito, e aí a gente pode aproveitar essa deficiência deles da zaga aliada com o espaço que eles vão deixar, né? A gente viu o que o Bangu hoje fez. O Bangu deu espaço pra gente, né? E aí, amigo, foi uma chuva de gols perdidos, né? Eu espero que o Flamengo... Eu espero isso do jogo, sinceramente. Eu conto com uma vitória lá e eu tô confiante numa vitória lá contra o Emelec. Vai ser dificílimo, não vai ser fácil pro torcedor que tem coração forte, coração fraco. Não vai ser fácil para ninguém, mas eu tô confiante nos 3 pontos. Vai depender também do nosso querido Joel, né? Se ele vai para campo buscando os 3 pontos ou se ele vai para campo buscando os 3 volantes, né? Tá certo, Renato. Eu fico pensando aqui, você falou um jogo dificílimo. Quem é Emelec, cara? Sempre tomou porrada da gente. Né? Sempre tomou porrada. Se a gente pegasse, parasse e pensasse, porra, a gente vai pegar um Boca, a gente vai pegar um River Plate lá, no Nacional do Uruguai, até tudo bem. Mas nós temos hoje que falar que o jogo contra o Emelec é dificílimo. Talvez seja por conta do nosso elenco ou por causa do nosso treinador, Bruno Romero? Eu acho que é uma soma de fatores. Se a gente tivesse um time hoje pronto, um time mais confiável,
a gente tornaria com certeza a partida contra o Emelec com menos pressão do que parece que está rondando, né? O problema é que a gente precisa muito da vitória e a gente precisa, acima de tudo, ter a tranquilidade necessária para ganhar esse jogo, né? A gente tem visto que o Flamengo, fora de casa, ele não sabe jogar muito bem, não. E o jogo, por exemplo, contra o Olímpia foi ridículo. O jogo contra o Lanús, tivemos até aquela chance do Botinelli para ganhar o jogo, foi fraco. O Flamengo não está sabendo jogar com inteligência, né? E em relação ao Emelec, o Emelec ganhou hoje da LDU 2-0. É um time que eu vi o jogo até, é um time que faz do seu conjunto a sua grande arma. Não é um time excelente, mas é um time aplicado, é um time que corre o tempo todo, né? Tem uns 2, 3 jogadores que vale a pena marcar em cima, caso do Figueroa, caso do Valência, do Fernando Gaibor. Tem um atacante brasileiro lá, que é naturalizado, que é o Marlon Jesus, também precisa ser marcado com atenção. Eu acho, Hélio, que tudo vai girar em torno do psicológico do próprio Flamengo. Se o Flamengo não tiver um psicológico muito bom, ele vai sofrer lá. Entendeu? Mas a gente está na torcida para que a gente volte de lá com 3 pontos, porque a gente precisa vencer. Não é mesmo? Com certeza. Deixa eu dar uma boa noite ao nosso parceiro Newton Teles. Boa noite, Newton. Boa noite, velho. O clima tá tenso. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Sim. O clima tá bem tenso. Por causa de um imbecil, né, de um setorista que foi desrespeitoso com uma grande amiga nossa, minha, do Lalas, da galera toda, né? E o senhor Arthur Mullenberg, sem saber de nada do que se ocorria, ainda foi dar razão para esse cidadão. Primeiro lugar, mulher, cara, nenhuma mulher, mulher que gosta de futebol, para vocês, Bruno, boa noite, galera. Gosto muito. Para você, HL, Bruno, Lalas, para vocês mulheres que gostam de futebol, são Maria Chuteiras? Negativo. Maria Chuteira só se não for flamenguista. Se for flamenguista, tá tranquilo, mas se for de outro time, é Maria Chuteira, velho. Aí, esse cidadão ontem, tá? Ele andou escrevendo no Twitter dele coisas exaltando lá o Juninho dos vices e falando mal do Ronaldinho indiretamente. Não falou mal dele pra ele, porque ele não seria homem o suficiente para falar do Ronaldinho na cara do Ronaldinho. Não seria homem. A Sabrina, na maior educação possível, sem xingá-lo nem nada, falou: poxa, acho uma vergonha, você está errado de você, como você cobre o Flamengo, você exaltar um e falar pelas costas de outro, digamos assim. Ele pra ela: não gostou do que você ouviu? Dá um follow, ou então eu vou te bloquear. Ou melhor, você não tem uma louça pra lavar? E depois ele, continuando, nossa amiga Ciela também foi falar alguma coisa, essas Marias Chuteiras da vida querem defender o indefensável, citando que as meninas que gostam de futebol são Marias Chuteiras. Gente, preconceito puro desse cidadão. Eu tinha falado isso aqui já mais cedo. Ele também mandou uma outra, eu acho que foi a Botino, mandou ela ir aberta e tal. Então assim, a questão toda, eu pelo menos não vi nada demais dele falar bem do Juninho e criticar o Ronaldinho. Eu sou flamenguista e faço isso. O Juninho tá muito melhor que o Ronaldinho. Mas você agir com preconceito, né? Assim, o Twitter dele é o Twitter pessoal dele. Ele tem direito de ter a opinião que é a opinião dele. Ele tem direito. Mas aí tem a questão do preconceito, né, cara? Que hoje em dia a gente, tem que ter uma questão de bom senso e, saber que não existe mais essa história de que
não existe mais essa história de racismo e de preconceito contra as mulheres hoje no futebol, ou contra os gays, enfim, qualquer tipo de preconceito. O que ele deve achar da Marluce Martins, então? Ela entende de futebol, né, e gosta, comenta. Pra ele é Maria Chuteira? Eu acho que cabe também ao Jorge Eduardo chegar, se desculpar. Não, tudo bem e tal. Eu acho que ele não vai fazer isso, porque ele não também. Ele não mata a cara, ele não bota a cara. Enfim. Mas isso aí é coisa de uma resposta infeliz dele, que ele deve chegar, pedir desculpa e tal. Ele falou que ela xingou ele. Em momento nenhum ela foi agressiva. Ela chamou o cara de vice, que eu não gosto de falar isso não. Aí xingou. Xingou, chamou o cara de... Xingou. Mas ele me chama, se alguém me chama assim, eu digo, me chama de outra coisa. Pode me chamar de safado, de filho da... Mas não chama de vice, não. Pior que ele o cara não gosta da fruta, eu acho que é isso. Mas aí o que me deixou decepcionado foi o senhor Arthur Mullenberg, sem saber de nada, já veio contra a Sabrina, falando que ela não entendia realmente, que ele é... Ai, desculpa, gente, mas desculpa mesmo. Mas eu tô começando a achar que esse cara é um... Eu sou contra a violência, o Lalas me conhece, a HL me conhece, eu não gosto de violência. Até porque também não tenho nenhum físico, mas também não fujo do pau. Cara, eu acho, desculpa falar isso, mas será que Perona não teve razão? Aí, eu não vou falar nada a respeito. Isso é mais polêmico que mamilo, cara. Isso é mais polêmico que aquele mamilo. Me xingou, mandou procurar marido. Pelo amor de Deus, o cara não sabe, eu tenho mulher, sou casado há 4 anos, pelo amor de Deus, né? Vamos... Falar nisso, vou voltar ao assunto aí da Libertadores. Eu queria lembrar aqui, ano passado, quem foi o campeão mesmo ano passado? Só lembrando. Da Libertadores? Santos. Sardinha, né? Nessa rodada, no final dessa rodada, da 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores, ele estava com 5 pontos ganhos, os mesmos 5 que a gente tem. E em terceiro lugar, ele ia jogar fora de casa na 5ª rodada contra o Cerro Porteño. Detalhe, o agravante, eles iam jogar com um técnico novo, que era o Muricy, que não tinha nenhuma, não tinha experiência assim, ele tinha de treinar, mas nunca tinha ganho nada internacionalmente. E com 3 jogadores suspensos por expulsão, só o Neymar, o Elano e o Zé Love. E tomando pau no Brasileiro, ainda tem essa. Não, no Brasil, tava naquela fase que tinha... Não, tava ainda, não tinha chegado no Brasileiro ainda, mas... Não, mas ele já, no final... No Paulista tava aquela história de não sabia como é que ia ser e tal, porque eu lembro que o Muricy, ele chegou a... não tinha começado o Brasileiro, porque o Brasileiro começou só no meio de maio, né, mas... Veja só como é que são as coisas. E detalhes, no início do segundo, no início da 4ª rodada eles só tinham 2 pontos. E ganharam do Colo-Colo em casa, tá? Foi diferente. Mas no início da 5ª rodada tinha 5 pontos, estava em terceiro lugar e precisava ganhar as 2 de qualquer jeito. E um empate não adiantava nada, o empate eliminava. E os caras iam jogar com 3. Deu no que deu. O resto nem precisa falar muito, né? É melhor ficar assim, a gente que nem eles. Estamos com 5, ganha as 2, já chega com moral pro mata-mata. Senão vai acontecer que nem os Florzinhos, estão comemorando porque ganharam todas as partidas, beleza. Aí chega na segunda fase, apanha do pior segundo colocado, fica naquela. Tá certo, mais alguém que quer falar da Libertadores? Dolilman? Só digo o seguinte. Amigo, vão preparando o coração aí, vocês, a galera da mesa, a galera que estiver ouvindo aí, prepara o coração porque vai ser sinistro, meu irmão, vai ser sinistro. E vamos pra cima deles, vamos ganhar essa parada aí. Bom, eu que não falei do Libertadores até agora, eu só tenho uma coisa a falar que é não fazer, como não sei qual de vocês falou aqui sobre nervosismo. Realmente, Libertadores é lugar para tomar porrada. Vocês sabem que os caras batem para fazer você ficar nervoso. Tanto é que o Toró fez uma palhaçada com
realmente ele estava até certo com o Gandula e se ferrou. Então vocês têm que botar na cabeça o seguinte: o Flamengo tem garoto no time. É o que o Renato falou, o Negueba, ele sabe driblar, sabe fazer o gol, sabe, mas ele não pensa, não tem cabeça. Eu não falei ainda sobre o Muralha, eu deixei vocês falarem, mas o Muralha é um garoto também. Ele não tem cabeça, ele está com uma pressão de jogar no meio, cara. Meio é o quê? É onde o cérebro do time fica no meio. Então o cara não é garoto. Tudo bem que a gente não pode falar nada, que tem Neymar, tem uma porrada de nego aí, mas ninguém é um Bruce Lee da vida que vai sair dando porrada e vai conseguir fazer alguma coisa. Então, o Flamengo só tem que ter uma coisa na cabeça: mente fria, coração gelado e tentar fazer alguma coisa. Só isso, para encerrar aí minha parte da Libertadores. Tá certo. Alguém mais quer falar sobre a Libertadores da América? Lima? Bom, galera, eu acho que ainda dá. Tá todo mundo falando aí que tá difícil, tá. Mas é nessas coisas, assim, no difícil, no quase impossível, que a galera consegue. Em 2010 foi a mesma coisa. Foi até pior. Porque o Flamengo precisava do empate do grupo dele e o Flamengo tinha 10% de chance. Eu lembro como se fosse, porque inclusive foi Semana Santa, ou foi no feriado do dia 21, que era praticamente impossível, que o último colocado tinha que ganhar do primeiro. Acho que o último quando tinha ganhado é ele Laú, ou empatar. E empatou e nós passamos. Então é difícil, mas não é impossível. Hoje eu estava escutando que o Flamengo tinha 30% de chance. Eu acho que para mim tem 50%, porque são 2 vitórias. 2 vitórias, um empate e uma vitória. Para mim isso não é 30%. Então eu ainda acredito. Tá certo. Ai. Vamos aí. Falamos em Libertadores, já falamos sobre Carioca, falamos sobre aí o Adriano, falamos, deixa eu ver aí, sobre a polêmica. Manga, né? Oi? A gente pode falar também um pouco do Mengão sem manga. Mengão sem manga, com certeza. Eu ia puxar esse assunto agora. Já que tu puxou, lembrou do Fla Basquete? Manda o papo aí do Fla Basquete, Lalas. Agora a gente vai entrar na fase dos playoffs, né? Que é a gente tá ali classificado já, né? A gente deve se classificar em 4º lugar, buscando ainda o 3º ali. E lembrando que os melhores colocados nessa primeira fase vai fazer a finalíssima em casa, que a final vai ser, né? Vai ser em jogo único, né? E aí a gente faz a final em casa, fazendo a final em casa com a nossa torcida, né? A gente sabe como é, né? Um caldeirão. O Flamengo, esse time do Fla Basquete tá muito instável, cara. A gente não sabe o que esperar, independentemente do adversário. Teve um primeiro turno excelente, né? Cada turno ali são 14 jogos, fez um turno excelente, com 2 derrotas só em 14 jogos. Com boas atuações, com um time bem equilibrado, distribuindo bem os pontos. Leandrinho, jogando pra caramba. O Marcelinho também, o Jackson, que veio para suprir um pouquinho e tirar um pouco dessa dependência do Marcelinho, pontuando bastante, ótimas médias do time. O Camerix, que é o argentino da seleção, né, medalhista olímpico, veio pegando todos os rebotes e pontuando pra caramba, com uma média de pontos em 13 a 14 pontos por jogo e 9 rebotes de média na primeira fase. Quer dizer, pontuações excelentes, né? Médias excelentes do time de parabéns. E aí começou o segundo turno, caiu tudo, né? O time começou a perder, já são, se eu não me engano, 7 derrotas do time, né? E aí começa a vir os questionamentos em cima do Gonzalo, né? E ele é um cara que não está recebendo apoio dos jogadores. Ele parece que ele não está conseguindo fazer a rotação certa do time, está mexendo muito, às vezes parece que está meio perdido.
E o Flamengo Basquete veio durante todo o segundo turno, ganhando uma, perdendo outra, ganhando e perdendo, fazendo ótimas partidas fora de casa, e aí dando mole dentro de casa, contra times fracos, né? Ontem, por exemplo, o Flamengo fez um jogaço, controlou o jogo a cada minuto, não deu chances para Araraquara e ganhou por pouco, né? Fez 81 pontos só, baixando muito. A média do time é de 92 pontos, se eu não me engano. Até poucos jogos atrás a média estava muito alta de pontos por jogo. Mas só que controlou o jogo o tempo todo. Enfim, o time foi show. Só que aí tem muitos questionamentos. O time já está 2 meses sem receber salário e a coisa não está fácil lá, né? E aí começa a vir os questionamentos. Será que eles não estão fazendo corpo mole para fazer uma pressão na diretoria? Enfim, não sei. Só sei que realmente a coisa lá não está fácil e a gente vai ter que superar tudo isso para ganhar essa NBB. Tá certo, Renato Lalas Cross. Falamos do Flamengo Basquete aí, vamos falar aí da base do Flamengo também, pra gente fechar o corneteiros.com. Vi aqui que o Flamengo ganhou de 1-0 do Bangu. Deixa eu ver aqui. Sub-20. Uma sub-20. Gol do filho do Bebeto, do Matheus. De cabeça. A Taça Guanabara aí após 13 rodadas aí, o Nova Iguaçu está em primeiro, o Flamengo em segundo, Flores em terceiro. Jogo de ontem, desculpa, velho. Fala aí. Eu estava nesse jogo, estava eu, o Arthur, o Henrique, que é do blog, do Flamengo. O time do Flamengo jogou muito bem ontem, muito bem. Claro, tomou uns preguinhos, tipo, uns 2 ou 3 lances quase no final do jogo, que eles poderiam ter empatado, mas fora isso, por exemplo, uns 85 minutos, 80, o Flamengo em cima, perdendo muito gol. Apareceu mais um outro garoto, bom de bola, muito rápido. Eu gostei muito do que eu vi desse menino, o Arthur também gostou. O Fernandinho, que estava no lugar do Pedrinho, que tá voltando que até entrou no segundo tempo. Muito bom, rápido, fez um cruzamento excelente na cabeça do Matheus. Tivemos 4 bolas na trave do Bangu. E ainda tivemos um zagueiro do Bangu, ainda salvou uma em cima da linha. Então essa molecada tem futuro, como a gente já tinha visto, né? A gente está vendo aí na Copinha, ano passado, alguns jogos desse ano, essa molecada tem futuro. Se eles botarem a cabeça... A defesa tá boa, Nil? Oi? A defesa tá boa, essa molecada ali? Eu gostei o Frausch está meio lento, mas o número 3, o novo, que entrou no lugar do Marlon, eu achei seguro. O Frausch estava muito aquela de bate-rebate, do Wellington, chutão... Sim. Então, o melhor momento do Frausch foi na Copinha mesmo, né? Que ele marcou gol da final, ano passado. Marcou gol até na final, né? O gol da vitória em cima do Bahia, né? O primeiro gol. Isso. O segundo foi na Negreda ali. Isso mesmo. Então, vamos aí, rapaz. Cara, a gente precisa formar bons zagueiros aí, né? Porque essa safra com David Braz e Wellington, né? Tá meio fraco, né? Agora contra o americano, se bem que agora vai ser jogo decisivo, o João não vai fazer isso. Não, perdão, David Braz não, do Wellington, David Braz não é nosso. Porque poderia ter colocado o Marlon em alguns jogos para pegar uma experiência, porque ele já tá indo para 20 anos, 19, sei lá, acho que 20. Porque ele pode ser um zagueiro que tenha futuro. De repente a gente vê ele no lugar ali junto com o chileno lá, com o Gonçalves. Porque até agora, ninguém foi testado e deu certo. O Wellington mais ou menos, não foi muito bem. David Braz, horroroso, deu aquela falta boba no cara do Olímpia. E o Gustavo Geladeira, pelo amor de Deus, né? Tá na geladeira. Ele, pelo amor de Deus. Tá certo, rapaziada. Último assunto aqui que o nosso parceiro... Deixa eu ver quem foi que levantou aqui. Deixa eu ver aqui. Quem foi? Talibã. Perguntou quando vai ser Flamengo e vice da Gama. Sábado, 18h30. O que tem domingo? Beleza, o jogo hein? da seleção, por acaso?
Não, conforme já foi comentado, né? Vai ter, como por causa da Libertadores aí, vai ter um diazinho a mais de descanso aí para os jogos aí da ultra rodada, né? Bom, vai ser bacalhau na sexta, no sábado e no domingo pra gente faturar, né? É verdade. Isso é muito bom, feriado. Eu acho que eu vou dar um pulinho por aí pelo Rio, viu? Sei não, vou ver aqui direitinho. Tá certo. Já que tu tá falando aí, meu parceiro Talibã, comentários finais aí pra gente meter o pé. Bom, vamos agora torcer aí, né? Agora fazer aquela nossa corrente pra frente aí pra quarta-feira a gente detonar o Emelec. Não é um jogo, não vai ser um jogo fácil, mas mesmo que o time não tivesse, mesmo que o time tivesse na ponta dos cascos, não ia ser um jogo fácil de qualquer jeito, porque a gente já viu aí que Libertadores é outro tipo de competição, não tem nada a ver com o que a gente vê por aí. Mesmo os times mais fracos, né, teoricamente, dão trabalho e eles dão porrada mesmo, não querem saber. E a única a expectativa é que o Flamengo, que vai jogar lá em Guayaquil, que aliás, lembrando, nível do mar, não tem altitude, o Flamengo vai jogar, seja o Flamengo do primeiro tempo, porque o do segundo tempo, se for pra lá, vai ser difícil, hein? Vai ficar tenso. Valeu, Talibã. Valeu, boa semana aí, irmão. Bruno Romero, comentários finais, meu parceiro da Embaixada FlaGV de Governador Valadares. Hélio, agradecer a oportunidade, né? Já mandando um abraço aí pro Talibã, pro Niltinho, Rocco, Renato. É isso aí, cara. Fé e fé. É a gente ir pro Equador e voltar com 3 pontos para casa. Queria deixar 2 recadinhos aqui rapidinho. Primeiro, amanhã eu tô fazendo aniversário de casamento, mandar um beijo pra minha esposa, que eu amo muito. Opa! Fazendo a média, vai né? dar panela pra ela não, né, de presente, hein? Não, botar o micro-ondas. Vou dar uma lava-louça não, que só quem lava a louça é a Sabrina. Tá certo. O segundo, é isso aí, gente, é difícil, tá bom demais. E em segundo, lamentar, apesar de que a gente não teve como falar, o programa foi, né, tomou muito tempo, eu quero lamentar a contratação do Cáceres. Não porque o Cáceres é um bom jogador, é porque eu entendo que no mercado tem jogador melhor do que ele. Estou falando especificamente do Marcelo Dias da Laú. O cara joga pra caramba, tá indo embora pro futebol europeu por apenas 2,5 milhões. E o Flamengo pagando mais ou menos a mesma coisa pro Cáceres. É isso aí, boa noite. Em breve eu vou mandar uma camisa aí pro programa para poder sortear. A gente está com um sucesso total da nossa camisa da FlaGV. E também em breve vai estar com o lançamento do site, né? Site esse que está sendo feito pelo Rafael Buriti, do DNA Rubro Negro. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus. Valeu, Brunão, aquele abraço. Meu parceiro Newton Teles, comentários finais aí, velho. Nação Rubro-Negra, boa noite, galera. Obrigado aí, Brunão, galera, Talibã, a rapaziada toda. Quinta-feira, galera, hoje já passou. Agora é quarta, sábado e quarta. Quarta, sábado e quinta. Né? Quinta que vem. É o jogo da nossa vida. Né? Esses 2 do Carioquinha, pouco importa, eu quero que ganhe, mas também se não ganhar, pode empatar. O jogo da nossa vida vai ser agora, Libertadores. Foco na Liberta, vamos que vamos, rumo à classificação e ao título. Valeu, meu parceiro! Newton Teles. Rumo a Tóquio, Niltinho, rumo a Tóquio, porra. Rumo a Tóquio. Tá certo. É isso aí. Detalhe, né, rapidinho, voltando aí naquele assunto aí da louça, eu lembro uma vez, o Kleber Leite, quando era presidente do Flamengo, uma vez estava um torneio rolando, acho que lá no Nordeste, aí ele estava reclamando lá ele foi reclamar de uma árbitra, aquela juíza regra 3 que ficava na beira do campo, acho que ela dedurou ele pro juiz, aí o juiz mandou ele embora, não sei o que. Aí o Kleber Leite bravejando lá acho que era o Luiz Ceará, até o repórter, ele falou, e aí o que houve? Essa daí também, essa juíza reserva aí, tá de brincadeira, isso é falta de louça pra lavar. Rapaz, o Silvio Luiz e o Orlando Duarte ficaram, eles não acreditaram no que eles ouviram. Imagina, né? Tá virando moda, hein?
Tá virando moda. E eu digo o seguinte, mulher que gosta de futebol é tudo de bom, viu? Não, é melhor ainda se for rubro-negra. Nossa, ainda... Mas se não for também não tem problema, que aí depois dá pra zoar, dá pra depois fazer umas apostinhas, aquelas coisas todas. Pô, amigo. O importante é gostar de futebol. Se a minha ex-esposa gostasse de futebol, meu irmão, eu tava casado com ela até hoje. A minha gosta de Você comigo a todos os jogos. A Márcia todas. Pô, se eu arrumasse uma mulher, cara, que gostasse de futebol e amasse o Flamengo, pô, cara, eu lavaria todas as louças da casa. Que é isso? A Márcia, os amigos aí me falaram que a Márcia também adora MMA, velho. Que às vezes pega o Newton Teles aí e fica brincando da chave de braço nele. Aliás, é aquela situação, né? Que coisa, hein? Mas Pô, esposa é um doce. Não, eu tenho detalhe, né? Mesmo que não goste, mesmo que não goste do Flamengo, mas se pelo menos ela chegar no final do Jornal Nacional e disser, vamos mudar de canal, bora comprar bora assistir o PFC aí, o campeonato da, sei lá, já vou ficar satisfeito, porque brincadeira, pior é ficar tendo que assistir novela, já sofri desses problemas. Valeu. Rapaz, desculpa, Brunão. E eu não vou mais duvidar da Márcia, não. Há 4 anos atrás, eu não sei se ela chegou a comentar isso, se ela estava escutando. Ela falou pra mim, hoje em dia tudo bem, ele tem tido seus altos e baixos, mais baixos do que altos. Há 4 anos atrás, quando eu conheci a Márcia, é a mãe Márcia, tô falando sério, amor, eu adoro ele, você vai ver ele com a camisa do Flamengo, Ronaldinho. Falei, eu ri na cara dela, eu ri, eu nunca vou ver isso, Márcia, nem você. Ano passado, olha aí. Chupa, Newton! Boa noite. Eu ainda vou ter a oportunidade de contar pra você a história do urubu, Nilton. Só o Renato sabe a história do urubu. Joga na minha cara até hoje. Tá certo. O Bruno Romero, tu queria mandar um salve aí especial, velho? Queria, cara, pro Elísio, que participou mais cedo no programa. Ele é daqui de Valadares, ele tá morando em Nova York. E também pro Hermes Júnior, que é um amigo que a gente fez aí, ele tá lá no Piauí. Queria mandar um abraço pros dois, tamo junto, fechado, e agora eu sou Mengão. Beleza, valeu. Rocco, comentários finais aí, Rocco. Bom, eu queria mandar um abraço pro Wildes, que estava comentando com a gente hoje mais cedo, tá? O jogo foi legal, foi divertido. Primeiro, também de tudo, agradecer o HL a oportunidade, tá? Falar que, Renato, estou aí contigo, se a gente começar a trabalhar aí na redação e tal, chá comigo, eu estou colado aí para a gente poder fazer a Rádio Nação Rubro-Negra ficar maior do que já é. Já é uma nação maravilhosa, vai ficar melhor ainda com a gente. Outra coisa eu queria falar... o Bruno você estava falando também de técnico de fora. Você se lembra do Strick, né? O Flamengo teve um técnico de fora já. E outra coisa, o Flamengo o Flamengo tem que botar na cabeça o seguinte, é o que eu falei, o jogo da Libertadores tem que ser frio. Carioca, a gente vai se dar bem, cara. Vamos torcer que a gente tem tudo para ganhar, tá? Eu queria agradecer aí a Talibã, o Bruno, o Renato, Newton, o pessoal que esteve aí falando com a gente até agora, tá? Tomara que aí eu esteja sempre com vocês e a gente continue a brincar assim e continuar. E não se esqueça, eu pedir para vocês, depois que acabar aí a nossa transmissão, para a gente poder conversar, hein? Valeu, Rocco. Eu tava esperando você terminar pra falar uma coisinha. Falar não, só dar um cliquezinho aqui no meu mouse. Olha muito! Ai, que maldade. Eu não soltei essa vinhetinha hoje. Muito onde, Pô, tu é chato pra cacete, hein, cara. Já que tá falando, aí termina logo o programa aí, ó, Renato Wallace Cross. Cara, eu já ouvi essa vinhetinha já umas 5 vezes, cara. Pô, é chato pra cacete, cara. E o Kleber Show? Não. E o Kleber Show? O Kleber Show. Aliás, falando rapidinho. Pô, cara, esquecemos de falar do Renato, hein, cara. Não. Vai voltar. Agora, é o seguinte, não quero caguetar não, mas eu lá na minha área, aqui lá no barzinho, já tem gente se perguntando se o Juan não é melhor que o Júnior César.
Ah, viu, né? Você viu, né, HL, que eu falei, né? Renato Acho, quais os comentários finais aí pra gente meter o pé? Não, cara, pô, agradecer essa galera aí que participou com a gente ouvindo, a galera que depois vai participar na gravação. Essa galera da mesa aí por esse papo aí divertidíssimo, papo maneiro. Agradecer ao Hulk também que tá chegando aí pra firmar aí com a gente. E, pô, sobre o Kleber Show, cara, ele vai chegar na Libertadores e, ó, o Renato Abreu não vai ser inscrito para a próxima fase, se a gente passar, claro. Deus e São Judas Tadeu quer e vai acontecer, enfim. E o Ayrton também já tá fora, né? O Maldonado vai operar, né? O Maldonado tá machucado, já tá fora também praticamente. Aliás, eu acho que o Maldonado nem joga mais pelo Flamengo. E o Kleber Show tá com a vaga dele garantida, hein? Muita gente aí no Flamengo quer ele, e eu sou um. Quer dizer, dos torcedores. Tem gente lá dentro do Flamengo mesmo que quer ele. Mas da nação que muitos querem, eu sou um. Chupa, HL. Kleber Show vai imitar a Libertadores. Tá, sonho teu, sonho teu. Nação, estamos saindo fora. Gostaria de agradecer a presença de todos. Um salve aí pra Manolada que tá no nosso chat aí. Nessa noite de domingo, o Lucas, a Cris, o Marlon, o Anderson, o Diego, o Cardoso, o Bozo, o CRF Sayer, deixa eu ver, Ana Cláudia, Rica Freire, valeu pela participação de vocês aí. Deixa eu ver aqui também, tem mais um maluco aqui, o Rodrigo, já te respondo aí, Leque. A galera do Twitter aí, a Rosália Teixeira, o Marcos Rodolfo, o Carlos Flores, a Débora, o Cavalcante, o Luciano César, o Pedro Henrique. Valeu, rapaziada. Corneteiros volta no domingo que vem às 22 horas. Beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras e vamos que vamos. Tchau, tchauzinho, tchauzinho. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos encerrando a nossa transmissão. Aguardamos vocês novamente no próximo jogo. Saudações rubro-negras, Rádio da Nação e TV Mengão, em prol do torcedor rubro-negro. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.